1 Samuel, capítulo 16, verso 13 e 14. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então se levantou e tornou a Ramá. Verso 14: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a Tua voz e nos preparamos para ouvir até aquilo que não viemos muito animados, mas estamos precisando. Fala conosco, Senhor, ou continua falando. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu queria fazer um paralelo hoje, falando para a liderança, sobre Saul e sobre Davi. Pois na verdade eu vejo muitas coisas em comum entre esses dois homens, que foram chamados para liderar, para exercer um posicionamento de influência e de liderança sobre o povo do Senhor. Eu olho dois homens trabalhadores, tanto Saul como Davi. Eu olho dois homens obedientes, enquanto Saul procurava as jumentas de seu pai, Davi tomava conta das ovelhas de seu pai. Eu vejo que todos os dois estavam debaixo de uma orientação de seus pais e obedeciam. Eu vejo dois homens que eram tementes a Deus. Davi se irrita quando vê um gigante desafiando o exército do Deus vivo. E eu vejo o temor de Saul quando não encontra as jumentas de seu pai e é aconselhado a procurar a informação no profeta. Ele diz: eu não posso me aproximar ou procurar o profeta se eu não honrá-lo com alguma coisa. Quando eu olho para a história desses dois homens, eu começo a observar que eles têm muito em comum. Alguns dizem que reinaram praticamente a mesma quantidade de anos. Mas quando eu vou olhar um pouco mais de perto sobre duas pessoas que receberam praticamente a mesma oportunidade, eu vejo que Deus não muda. Eu vejo que a oportunidade é bem próxima. O que aconteceu então com Saul? Dizer que ele não era um trabalhador, eu estou mentindo. Dizer que ele não era um homem temente a Deus, eu estou mentindo. Dizer que Saul não era alguém obediente, eu estou mentindo. Mas quando eu fui olhar para ele mais de perto, eu vi que ele tinha as mesmas qualidades que Davi. O que aconteceu com Saul é que suas virtudes estavam posicionadas de uma forma muito superficial. Não tinha profundidade em seus sentimentos, em suas convicções, em seus princípios. Quando eu olho para as qualidades, eu as vejo, mas a pergunta é: a que profundidade está esta qualidade? A que profundidade está esse princípio? O que é necessário para mover este princípio do lugar e tornar este homem desobediente? Quando nós vamos olhar para eles, é isso que nós vamos ver. Homens que, quando as coisas apertam, os princípios de Davi e as decisões que ele toma mostram a que profundidade está. Eu estou falando de um texto extremamente conhecido e provavelmente já está no seu pensamento o que eu vou citar. Mas eu não posso, deixar de olhar que os dois cometeram erros bem semelhantes. Mas quando eu vejo os princípios que regem a postura de Davi, e talvez não seria tão difícil também
até pela própria unção, né? O texto diz que Saul vai procurar as jumentas e ele procura Samuel porque quer uma orientação. E Samuel diz a eles, ou a ele, você pode ir embora para casa porque seu pai já achou as jumentas e agora ele está preocupado com você. Ou seja, na boca do profeta está o que está acontecendo tão longe ele não consegue ver. E quando Deus diz a Samuel, eu preciso que você vá à casa de Jessé para ungir o rei, aquele que vai ser ungido não está em casa. Será que Deus está com um problema? Não era melhor dizer, não vá à casa de Jessé, vai no campo. E lá no campo você vai encontrar Davi sozinho e unge. Deus diz, vai à casa de Jessé e vê todo aquele processo passar. Davi é o único que está ausente. E se ele está ali para ungir o camarada? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a verdadeira unção de um líder não acontece na rua nem no campo. Um líder de verdade tem um reconhecimento de sua casa e de sua família. Se você não tem crédito, se as coisas não acontecem nas pessoas que sabem quem você é de verdade, a probabilidade de você fracassar é muito grande. Os irmãos de Davi não entenderiam se aquilo não acontecesse ali. Aquele ambiente da unção não era uma informação simplesmente para Davi, mas para todos os seus irmãos, que sabiam a partir daquele momento o que tinha acontecido com aquele moço, que não teria autoridade nenhuma, senão vinda de Deus, para se tornar uma liderança. Se você não entender que Deus chamou você para fazer o que você está fazendo, certamente você vai perecer no caminho. Se você não tiver o reconhecimento de quem você é em Deus, certamente você vai ter problemas. Quando eu olho para Davi, o que eu vejo? Um homem que é filho de Jessé, é verdade, mas que também é filho de Boaz, pois ele é neto de Boaz, que também tem um parentesco com Salmo, que vai a Pérez, e nós vamos desfazendo isso aí, nós vamos ver que há uma história em torno desse moço. Ele não caiu ali de paraquedas. A história de Davi é uma história de uma família que quebra paradigmas, um homem que é capaz de casar com uma ex-prostituta. Um homem é capaz de casar com uma moabita. Provavelmente Boaz só se casou com Ruth, porque seu pai havia quebrado um protocolo. O que eu quero dizer para vocês hoje é que ninguém chega onde está e cai ali de paraquedas. Quem nasce grande é monstro. Há todo um processo. Você olha para isso aqui, para a história deste homem, para a história de tantos homens que está aqui, você não sabe por onde ele passou para chegar aqui. Você só conhece o momento dele e não a história. É muito interessante quando vamos olhar para Davi e vamos ver, eu acho super interessante, e vamos fazer um paralelo entre eles aí, rapidinho. Samuel diz a Saul, eu preciso que você vá, Deus orientando, aos amalequitas e matem todos eles. Ele sai de casa para fazer sim ou não? Sim ou não? Em que momento que ele resolveu desobedecer? Eu não sei. Mas em algum momento da caminhada, entre a orientação, a ordem e a execução, ele tem um problema. Sim. E ele chega lá e poupa o melhor do gado, das ovelhas, e ele encontra com Samuel e diz o quê? Cumpri tudo. Samuel falou, que barulho é esse que eu estou ouvindo aí? Que mugido de vaca, que balido de ovelha? Saul diz, não, isso aí eu vou explicar um negócio para você. Tem uma explicação isso aí. Isso aí é o seguinte, sabe o que é? É que o povo, ele não disse que era ele é o rei ou não é? E me parece que esse não é um problema só de Saul. Eu olho para Acabe e vejo a mesma coisa. Eu acho que esse é um problema na liderança de algumas pessoas que andam com Deus. Eu me lembro quando Acabe vai chorar por causa da vinha de Nabote, a mulher dele, a Jezabel, olhou e ela falou assim, olha o que ela falou pro cara, acaso tu é rei desse negócio, filho? É esse tipo de postura que tem os reis de vocês. Você vai chorar por causa de uma vinha? Senta, Acabe, que eu vou te mostrar o que é ser rei de onde eu venho. Aprendi com o papai e com a linhagem. Nabote, não está afim não? Canta para subir. Pastor, o que é isso? Isso é as mulheres fortes ensinando o homem a ser homem.
É isso aí, minha senhora. A senhora é mulher de um homem forte. Ele foi feito do barro, a senhora do osso. Certo? Ajuda esse homem. Porque a maioria dos conselhos que a mulher dá para nós, siga. Porque, com licença da palavra, vou nem usar. Elas têm razão. Se você não ouvir, quando acontecer, ela vai te falar uma frase que é pior que o conselho. Qual é? Eu te aviso, eu não falei com você. E se você pensa que isso é para todo mundo, é verdade. Quantas vezes você já ouviu da sua mulher falando? Não te avisei, Silas. Sim, em todos os lares. Nessa mesma obra que eu me acidentei, há 3 semanas atrás, o portão estava entreaberto e eu estava lá e tinha muito entulho para retirar. E um rapaz chega com a carrocinha e me pergunta: o senhor não deixaria eu tirar um entulho? E eu disse para ele: quanto você vai me cobrar? Ele disse: eu tiro por R$100. Eu falei: dá para fazer por 80? Ele tirou a cabeça conversando comigo, olhou para fora e disse: dá para ser por 80? Aí eu quis ver quem estava do lado de fora. Quem? A mulher do mendigo. Eu descobri que até o mendigo é mandado pela mulher. E você acha que você está rindo de mim? Eu vou levar essa, ok? Escute só, quando eu olho para essa situação, eu vejo alguém que errou, sim ou não? Em algum momento de sua caminhada, ele sai para obedecer e acaba desobedecendo. E quando vem a penalidade pela desobediência, o que ele diz? Eu não tenho culpa nisso. Ok? Vamos olhar para Davi? Está dando uma voltinha nos corredores do palácio. Quando Batseba está tomando banho, ele então anda trazer Batseba, se deita com ela. Ela engravida. Ele manda matar o comandante, um de seus oficiais. E me parece que para honrá-lo, assume a mulher. Só que quem está olhando é Deus. E Deus vê tudo. O processo é o mesmo. A diferença é que para Saul foi Samuel. Para Davi é Natã. O problema é o mesmo. Um desobedeceu a Deus deixando de executar, e o outro desobedeceu a Deus, um dos mandamentos. O problema acontece para os dois. Um aqui tem o coração segundo Deus, sim. Mas isso não deixa imune aos erros. Eles estão debaixo praticamente do mesmo erro e da mesma penalidade. Mas quando Natã chega para falar com Davi, Davi diz o quê? Falar para você: ô Natã, chega aí. Nem assim não. Nem assim não. Ó, a Batseba estava tomando banho, sabe? E o marido dela devia cuidar mais dela. A culpa é dele. Sim. Podia ou não podia? A diferença é que ele disse o quê? A culpa é minha. Eu pequei. Fui eu que vacilei. Quando nós olhamos para os dois, nós vemos a mesma coisa, sim. Em algum momento da história, na liderança de Saul, ele se perde. Mas quando ele é repreendido por aquilo que fez, ele se exime de responsabilidades. O que indica que a obediência dele é frágil demais. A superficialidade de seus valores é muito grande. Mas quando o profeta chega a Davi e diz: aconteceu isso, isso e isso, ele não botou a culpa em Urias, ele não botou a culpa em Batseba, ele não disse nada, ele disse: eu pequei, pronto. A culpa é minha, eu tenho que assumir aquilo que eu fiz. Quando nós olhamos a postura e o posicionamento das duas lideranças, o que esses dois homens e como eles vão se posicionar, é muito mais fácil entender por que algumas pessoas fracassam. Porque às vezes nós olhamos pessoas e vemos nelas tantas qualidades,
são pessoas extremamente equipadas e preparadas, ungidas. É porque seus princípios são superficiais demais. Porque na hora da tentação, não há profundidade para estabelecer o princípio. O princípio está tão enraizado que a tentação precisa ser vencida. Não interessa se é na área sexual, não interessa se é na área econômica, não interessa. O que nós somos? Nós somos representantes de Deus para difundir um reino que é dele. Nós estamos aqui para apregoar o reino dos céus, para onde nós vamos, e para apregoar o reino de Deus, que nós vamos trazer para mostrar a este mundo quem é o nosso Deus. Mas a que profundidade estão os nossos valores? Onde eles estão na hora das adversidades, dos problemas, das tentações? Quando eu começo a olhar a vida deste moço, ele é novo ainda, é verdade. Mas quando eu começo a examinar um pouquinho a vida dele mais de perto, eu vou descobrir algumas coisas que eu considero importantíssimas. Depois você olha a história de Saul e não acha que Davi recebeu mais oportunidades do que ele, não. Ele aprendeu a aproveitar as oportunidades, onde colocava seus princípios, certo? E talvez você encontre muito mais erros em Saul ou em Davi do que em Saul, mas a maneira com que ele lidava com suas fraquezas é sensacional. Mas se você quer pegar o exemplo de Davi, vai aqui, rapidinho, para você. Primeiro, era um camarada que trabalhava, e trabalhava muito. Sim ou não? Muito. Ele apacentava as ovelhas do pai dele, depois começou a tocar para Saul dormir, depois ele passou a ser pajem de arma, e depois ele ainda era mensageiro para levar comida para os irmãos que estavam na batalha. Eu queria lembrar que ele tinha 7 irmãos e só 3 militavam no exército de Saul. Ou seja, tinha 4 camaradas em casa à toa, que não fazia nada, e nem um lanche levava. Aliás, esse é um problema hoje da maioria de nossos filhos, que se tornaram hóspedes em nossa casa. Só estão lá para comer, beber, dormir. E se você pedir para fazer alguma coisa, a palavra-chave é depois. Não vou entrar nisso, não. Isso, não é? Só isso aí já dava para eu. Mas deixa esse troço quieto. Fica só com a mulher que está ensinando o homem a ser homem. E os filhos que se tornaram hóspedes na nossa casa. E paga caro. Porque o nível de reclamação, uma comida fria. Ixi, quase, né? Coloca a família no seu devido lugar. Mas observe bem. Ele é alguém que trabalhava e trabalhava muito. Se você quer ser um vencedor, aprenda a trabalhar e trabalhar. Mas é muito. Você quer orar muito? Ora muito. A Bíblia diz orai sem, mas trabalhe. Pastor, trabalhe. Tem gente que fala assim: pastor, por que o senhor estava botando vidro? Eu estava trabalhando. O senhor precisa botar vidro? Que interessa se o senhor precisa botar vidro? O vidro estava lá e precisava ser coló, e eu fui ajudar a coló. O senhor está pensando em dinheiro? Não, é trabalho, 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 trabalho. É assim que funciona. Hoje nós estamos vivendo a geração dos morcegos. E até no ministério. Sim, tem gente que está indo para o ministério porque pastor não faz nada. Isso. E o salário? Aliás, salário de pastor não é lá grandes coisas, mas a aposentadoria é coisa do outro mundo. É ou não é verdade? Olha só. Nós olhamos para alguém que trabalhava e trabalhava muito, sem reclamar. E você sabe que ninguém reconhecia? Sabe um dos textos que mais me deixam assim indignado quando eu leio a história de Davi? É assim que Davi mata Golias. Saul chama Abner e diz assim: Abner, quem é esse garoto? Como quem é esse garoto? Esse é o garoto que está tocando música para tu dormir, miserável. O que indica que Saul não estava nem aí para a presença de... E não era para estar, porque ele não está trabalhando para Saul, ele está trabalhando para Deus. Você está entendendo? Quando eu olho para a história desse menino, ele está lá tocando para o cara dormir. E quando ele ganha a batalha,
Saul pergunta: quem é esse garoto? Eu gosto de Davi. A Bíblia não fala, mas qual foi o primeiro animal que ele matou? Qual foi? Provavelmente uma ovelha. Ele era pastor de ovelha, mas e cuidava da ovelha para comer. Será que ele nunca matou uma ovelhinha para comer? Sim ou não? Provavelmente. Se ele não matou, pelo menos enfrentou naquela localidade. O pior inimigo da ovelha, qual era? Qual era? O lobo. Pelo menos deu uma pedrada no lobo. Sim ou não? E depois ele matou o quê? E depois? E depois? Pois é, gente. O cara chega no cenário bíblico matando ovelhinha. Agora vamos encarar um lobinho, um ursinho, um leãozinho e um gigante. Tá para você entender o processo do crescimento? Você quer chegar no cenário matando gigante? Você quer chegar no cenário, você não sabe o quanto os caras já passou, o que ele já matou na vida. Aí você olha, nossa, onde o cara está? Onde ele está? Não pergunta por onde ele passou para estar onde está. Você está entendendo? Nós precisamos de uma... A grande verdade é que a maioria das pessoas que nos admiram, elas não querem ser quem somos, elas só querem ter o que nós temos. Essa é a grande verdade. Você gostaria de ser o fulano? Não, eu queria ter o que ele tem. Eu não preciso nem ser o que ele é. A verdade é essa. Quando nós olhamos para a história deste rapaz, e sabe o que me encanta em Davi? É que ele vai tocar para Saul. E o texto que eu li diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderou de... E o versículo seguinte diz: o Espírito do Senhor se retirou de... Sabe qual era o problema de Saul? Ele sabia que Davi tinha coisas que um dia ele teve, mas não estavam mais nele. Não negligencie o que Deus colocou para você, ou sobre você, porque ele vai passar para outra pessoa. Há um tempo atrás, num culto da igreja, chegou a família de um pastor. Pensa num camarada exponencial, extraordinário no Xerém. E você lembra? E ele chegou lá, a família dele chegou lá para me pedir o telefone do senhor. E eu olhei para eles e disse assim: mas seu pai trouxe esse homem aqui diversas vezes e era uma proximidade tão grande com eles, por que vocês não têm o telefone dele? Onde vocês estavam enquanto seu pai estava vivo? Eles não respeitaram o que estava sobre o pai e aprenderam a estabelecer conexões com gerações futuras. O pai passou e hoje eles não têm condição de levar quase ninguém. Quando você... Aí sabe o que eu falei para eles? Me desculpe, filho, mas a unção que estava para o seu pai passou para mim. Louvado seja o Eterno. Então você tem que aprender a respeitar. É ou não é verdade? Eu olho para esse momento e é algo magnífico. Davi agora está onde? Está no palácio. E Saul começa a notar que ele tem coisas. Aliás, eu acho que é por isso que ele quer matá-lo. O Espírito do Senhor se apodera de Davi e o Espírito do Senhor se retira de Saul. E Saul mais à frente vai começar a notar que Davi tem coisas que estavam nele, ou seja, que o qualificava para reinar, e ele não tem mais. Mas algumas coisas nesse texto que eu acho super interessante é que Davi, depois de trabalhar para Saul, depois de apacentar as ovelhas, ele chega em casa e o pai dele diz: vai levar um lanche para os seus irmãos e saber como é que as coisas estão. E depois de tanto trabalhar, ele vai. Chega lá o gigante, diz que quer alguém para um duelo, e todo mundo fica quietinho. E Davi olha para o gigante, olha para as pessoas e diz: gente, só por curiosidade, quem matar esse cara ganha o quê? Alguém disse: ele casa com a filha do rei, vai virar príncipe. Ele vai ficar rico e a casa dele não paga mais imposto, mas tem que estar vivo, porque tem que ganhar. Ok? Quem era o gigante para a maioria dos homens? O texto diz, capítulo 17, verso 24: quando todos olhavam o gigante, diziam: é muito grande, e temiam grandemente. Todas as vezes que você olhar para o gigante e para o problema, ele vai parecer grande. Quando Davi olha para o gigante,
Ele pergunta, se matar ele, ganha o quê, hein, gente? Alguém falou, fica rico, não paga imposto. Davi falou, só eu aí mesmo, ninguém mata ele não, porque esse cara é o passaporte para mudança de vida. Ele matou o gigante, sim ou não? Sim ou não? Ficou rico? Não. Não ficou rico. Quando Saul quer dar outra filha para Davi, sabe o que Davi diz? Eu sou pobre demais, não tenho condições de ser seu genro, porque eu não tenho como pagar um dote. Se ele não tem como pagar, Saul não pagou a premiação. A menina que você ia dar da filha de Saul, que era para casar com Davi, não casou, casou com outro camarada. E provavelmente a carga tributária ainda continuou sobre a casa de Jessé. O que eu estou vendo? Um rei que quer se sabotar. E quem é que Davi vai chegar lá e vai dizer, ô majestade, não pagou não. Você ia? O cara já está a fim de te matar, se você cobrar. Vai cobrar para ver o que acontece. Ele ficou quietinho. Matou o gigante de graça. Dá ou não dá raiva? Dá. Certo? E nem reconhecimento Saul queria dar. Que quando ele chega com a cabeça do gigante, a mulher gritava, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Saul falou, poxa, deram 10 milhares para ele, só milhares para mim. Deu sorte, que não era para dar nada. Ele começa a receber uma perseguição. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Saul quer matá-lo? Davi quer matar Saul? Se Davi mata Saul, o trono está ao seu dispor. Aliás, eu nem sei se Davi foi chamado para matar gigante, porque pelo que eu sei, ele foi ungido para ser rei. Então, quando ele vai enfrentar o gigante, eu imagino ele falando, me perdoe, saiu os teólogos de plantão, mas eu imagino Deus falando, ele falou que vai matar o gigante. Poxa, não era para matar o gigante, era para reinar. Mas quando ele diz que vai matar o gigante, ele diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pensa Deus escutando isso. Ele vai matar o gigante em nome de quem? É meu, né? Então avisa o gigante que já era. Você está rindo? Mas o assunto é sério. Por onde eu tenho passado, aliás, no ambiente em que eu cresci em Xerém, uma comunidade pequena, e pensar na quantidade de amigos que eu estabeleci. Aí eu acabei me convertendo e fui para a itinerância. E confesso que na itinerância eu arrumei muitos amigos. Mas quando eu cheguei no ambiente pastoral, eu descobri que era ruim de arrumar amigo. O pessoal queria saber o tamanho da igreja, se vai muita gente lá, e se for perto da gente, então... Nossa... E eu comecei a olhar as oportunidades que todos têm e entender que eu trabalho para Deus e não para homens. Eu não trabalho para gente que merece, eu trabalho para o próximo. E eu preguei isso na igreja. Quem é o próximo? O próximo é o cara que não me merece. Se te merecer, não é próximo. Pensa a Bíblia diz amai o próximo. Jesus está conversando com um doutor da lei e ele pergunta, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele diz, o que você sabe sobre isso? Ele diz, eu sei duas coisas, amar Deus sobre todas as, a coisa, sobre toda a tua força, todo o entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, então você vai lá e só faz isso. E ele disse assim, então me explica quem é o próximo. E ele conta a história do bom samaritano, onde me parece Jesus está querendo dizer, o próximo é aquele que precisa de você e não interessa quem ele seja. Deixa eu te explicar uma coisa sobre seu próximo. Ele não é educado. Porque se seu próximo for educado, ele não é próximo. Ele é alguém que merece o seu cuidado. Cuida dele. Se você não cuidar, você é ingrato. O próximo, ele é pedagógico e didático para nos levar para outro nível. O próximo é difícil de conviver. Quem é o próximo? São aquelas pessoas, gente, pensa num troço ruim, é próximo. O próximo não te paga. O próximo te perturba. Sim ou não? Mas ele é seu? Porque quem te ama, você tem que... Ele não é próximo.
O próximo é aquele que está machucado. Mas quem o machucou? Não interessa, você não está aqui para investigar quem machucou as pessoas. Você é agente de cura e não de investigação. Eu vejo muitos líderes hoje triste, aborrecido, e se aborreceram com o seu próximo. Pode notar. O próximo é desafiador, gente. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu vejo Davi lidando com isso. Aqueles que comiam na mesa comigo levantaram contra mim o seu calcanhar. Eu acho o salmo fantástico. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo de maneira que meu cálice transborda. O que o salmista está dizendo? Aquele que come comigo na mesa. Quem é que come com a gente na mesa assim? Que vai ser os nossos inimigos? A nossa família. O próximo. Você está lembrando do cunhado, da sogra? Ela é a próxima. Sim. E o que o próximo vem? Vem sempre com uma ali. E se você pensa, eu vim conversando com um amigo que me trouxe sobre um próximo que está na minha vida, na atualidade. E pensa num próximo ruim. Mas o cara está me ensinando uma lição, mas... E eu, como pastor de igreja, vou te ensinar uma coisa. Lá na igreja, às vezes eu quero cortar a cabeça de um, pastor. Mas cortar. Eu olho e digo, eu vou cortar. Minha mulher fala, não corta que ele é o próximo. E aí, às vezes, sou eu que chego em casa. E ela fala, Cláudio, você tem que tomar uma decisão. Corta a cabeça dessa pessoa. Eu falei, não, ele é o próximo. Porque nossos valores têm que estar bem profundos. Eu imagino, lembra, a turma da sinagoga dizia que Jesus tinha poder oriundo de onde? Do inferno. O Beelzebu está sobre ele. Ele é um farsante, comilão, beberrão. Não acreditem nele, sim ou não? Um dia, um cara da sinagoga chamado Jairo está com a garotinha quase morrendo. Foi procurar quem? Jesus. Eu imagino Jesus olhando e Jairo falando, oh, minha garotinha está doente. Jesus deve ter falado, Jairo, né? Ah, Jairo. Muito bem, chefe da sinagoga. Ah, já soube o que falam de mim lá na sinagoga. Sua garotinha está doente. Castigo. Vai castigar. Já. Eu ir lá na sua... Ah, Jairo. Isso, querido. Vou na missa de 7º dia da sua garotinha. Eu não... Quando Jairo procura Jesus, para Jesus quem ele é? O próximo. Não interessa o que ele falou, o que ele disse, se ele merece, se ele não merece. Nós estamos aqui para ajudar a todos, mereçam ou não. Muita gente se aborrece com o próximo. Quando eu estava reclamando desse próximo que eu estou enfrentando, e orando, eu falei, Senhor, que próximo ruim. Meu Deus, mas... O Espírito Santo tocou no meu coração e disse, isso é porque você ainda não conhece o próximo. Porque o próximo que costuma vir, a vida é igual um videogame, irmão. Você vai passando de fase, vai ficando mais difícil. E nós estamos na liderança, a gente não pode azedar o coração, aconteça o que acontecer, querido. Nós não trabalhamos para homem, se a pessoa merece, se ela vai ser ingrata, se ela vai te perseguir, se ela vai falar mal de você. Aquele que te comissionou é muito maior do que tudo isso. Quando eu olho para este homem, é isso que eu vejo. Valores profundos em Davi. E a profundidade deles está em quê? No reconhecimento do reposicionamento, da resiliência, da capacidade que ele tem, sabe, de fazer uma retomada e seguir a sua caminhada. Hoje, grande parte das pessoas que eu me relaciono e que às vezes vou aconselhar, eu vejo a superficialidade. Hoje as pessoas me perguntam, pastor, por que os casamentos estão acabando? Eu digo, porque o que está unindo é mais fraco do que o que está tentando separar. Você só separa algo se aquilo que une é mais fraco do que a força que está sendo imposta para separar. Hoje a superficialidade da liderança
Nós vemos eventos como esse, e às vezes estimulamos pessoas na nossa igreja para vir participar, para ouvir, para aprender, para ser ferramentada, e muitas pessoas sequer interessam por isso. Não entende o crescimento à base dos valores. As pessoas às vezes olham para mim e dizem: nossa, pastor, o senhor ficou assim bem sucedido. Eu não sei o que é sucesso. Segundo Max Geringer, sucesso é apenas um sono gostoso. É a satisfação de dormir todos os dias, tendo o entendimento de que a missão foi cumprida. Se isso é sucesso, eu me considero bem sucedido. Mas as pessoas me dizem: nossa, o pastor Cláudio não é soberbo, ele é tão simples. Eu sou isso. Está difícil de tirar, porque está lá dentro. Às vezes eu estou lá em Xerém, esse dia eu estava lá, escutei o cara gritando: Claudinho! Eu olhei, estava tomando um café, o carro dele não pegava. Ele fez um sinal para eu ir lá empurrar. Aí eu atravessei a rua, fui lá, empurrei o carro, e ele acenou pela... Obrigado! Um carro todo enferrujado com adesivo nas mãos de Deus. Só não disse quem era o Deus, não é verdade? O Deus da ferrugem. Sei lá. Nós estamos precisando de uma liderança que sorria mais, que seja mais interativa, que entende se a igreja do outro está cheia ou não está. Isso não é problema nosso, é o reino. Nós trabalhamos com valores profundos. Aconteça o que acontecer, nós estamos lá. Sim ou não? E é isso. Então todos recebem a oportunidade. Agora, o que fazemos com ela? E aqui profundidade estão os nossos valores? É a grande pergunta. Porque eu vou falar para vocês, talento eu tenho visto em muita gente, mas quando se depara com dificuldades, a superficialidade de seus princípios são tão pequenos que as pessoas trocam coisas inimagináveis. Deixa eu mexer na caixa do baú aqui, programa Silvio Santos. Tinha uma cabine, não sei se você lembra, se você é dessa época. Tinha uma cabine onde a pessoa entrava, e aí então ela não escutava nem via nada. Na frente dela tinha uma luz. Quando a luz acendia, ela só tinha que dizer sim ou não. Quem lembra disso? Isso, na época que Fusca era carro. Lembra? E eu era pequenininho. E eu me amarrava a ver aquilo, porque era assim, o divertimento do domingo. E eu ficava lá, torcendo para aquela pessoa entrar, que era para eu dar um conselho para ela. Eu ia ajudar ela a vencer. Entende? Então ela entrava, e o Silvio Santos falava: você quer esse copo velho? E ele: sim. Eu falava: tá joia. E botava aquele carro zero. E eu falava, e o Silvio Santos: você quer trocar esse copo velho por um Fusca zerinho? E eu falava: sim, sim, cara, sim, fala sim, 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 sim. E eu falava: isso aí, inteligente demais da conta. Vamos lá, vamos embora. E o Silvio Santos pegava uma chave velha e dizia: você quer trocar esse carro zero por essa chave velha? E eu falava: agora é não, agora é não. E não. E não. E o cara gritava. Sim. E eu descobria que o meu nível de influência era muito limitado, que eu não conseguia ajudar o camarada. Me parece que hoje eu continuo no mesmo programa. Porque o que eu vejo de gente trocando coisas grandes que Deus deu por coisas insignificantes, eu não consigo entender a lógica. Não bate. Não bate. E sabe o que eu tenho aprendido na minha caminhada? E falei isso num bate-papo nosso. Às vezes eu vejo gente aparentemente tão pura, e eu que vim da roça sei que água limpa demais não dá peixe. Entendeu? Eu amo a santidade, mas sei que não tem ninguém perfeito. E Deus não pede perfeição de ninguém, Ele só pede aperfeiçoamento. Ele só diz: seja amanhã igual ao smartphone, uma versão melhor do que a de hoje. Atualize-se. Isso! E eu fico maravilhado com isso. Então, às vezes, eu vejo gente que nem é tão santa assim. Tão uns deslizes assim. Eu falo: Senhor, é assim mesmo. Eu falo: meu filho, é isso aí, sim, sim, sim. Estou falando de pecado não, viu, gente? Estou falando de, às vezes, você está numa conversa, uma brincadeira, uma coisinha, e eu falo: meu Deus do céu, que legal te servir. Louvado seja Deus.
uma liderança alegre, amiga, que entenda seus limites, entenda suas fraquezas. Porque Deus não tem panelinha, sim ou não? Deus dá oportunidade para todo mundo. Você acha que é só você que tem sua dificuldade? Nada, menino. Todo mundo tem. Todo mundo. Porque às vezes você acha que tem um complô no mundo contra você. Por exemplo, ontem eu cortei o braço. Satanás maldito. Vai ver o dono dessa vidraçaria, macumbeiro. Não, o troço quebrou, caiu, cortou. Pronto, agora está sangrando. E agora? Agora vamos ver como é que Deus vai me ajudar a resolver isso. Acabou. Nossa vida está nas mãos de quem? Quem é o roteirista da sua história? Isso. A dramaturgia é fantástica. Eu sei que às vezes, querido, tem etapas da vida. Tem gente que entra no meu gabinete para contar a história da sua vida. É assim, um drama. Acaba o gabinete, eu vou para casa chorando. Ai, meu Deus. Meu Deus. Já tem gente que termina a história e a vida dele é um filme de terror. Eu vou para casa, eu tenho que dormir de luz acesa. Já tem gente que entra no meu gabinete e conta a história da sua vida e eu descubro que a vida dele é uma ficção científica. Gravidade zero, eu vou para casa andando nas nuvens. Gente alienada. Né? Mas tem gente que entra no meu gabinete, estilo Indiana Jones. Aventura, pastor, quase morri hoje, pastor, meu Deus do céu. Já foi 3 vezes que eu quase morri, nossa. Eu tinha que pagar uma dívida semana passada, consegui hoje, fiz isso, fiz aquilo, e aí eu vou. Isso aí, Indiana Jones. Vambora. Querido, segundo Deus eu não vou ganhar, eu já ganhei. O que eu tenho que entender é que todo mundo tem suas lutas, e a oportunidade está aí para todos. Você só tem que ver a que profundidade estão os seus princípios e suas bases. Entende? Avalie onde elas estão, porque o Satanás vai se aproveitar da sua fragilidade. E outra coisa, vai se divertir, porque você está morrendo, filho. Como eu disse, eu podia ter morrido ontem, não está nem aqui hoje. E esse congresso? Ia parar porque eu morri. No mínimo, pastor Malafaia, meio triste. Porque a vida continua, você não é o centro do universo, meu filho. Tem uma coisa muito maior do que eu e você no meio disso tudo. O motivo não é a minha pessoa nem a sua, querido. É o eterno regendo todas as coisas. Aí as pessoas me perguntam, mas pastor, por que eu sofro tanto tempo? Eu falei, porque o tanto tempo é só para você. 80 anos para Deus é quantos minutos? Ele não dá nem tempo de sentir dor enquanto você sofre. Ele está em outra esfera. Então eu estimulo, pastor, o que você faz hoje? Eu viajo pregando o evangelho, tentando colocar gente dentro das pessoas. Vai processando. Faz o download. Vamos trabalhar, nos divertir, entendendo que nós não precisamos, ok, da recompensa dos outros. Nós vamos ser recompensados pelo nosso Deus. Então avalie as suas bases. Observe as oportunidades que Deus tem te dado. Saul tentou matar Davi, sim ou não? Sim ou não? E Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas matou? Não. Por quê? Porque não era Davi que estava indo para o trono. Não, era Deus que estava colocando Davi lá. Quando Davi vai tocar no palácio, é Deus dizendo, veja como o rei senta, veja como ele come, você não precisa aparecer, vá para lá e fique quietinho num canto, toque, você está entendendo? Toque, sem aparecer. Eu só preciso que você observe o que está acontecendo lá, porque eu vou levar você de onde você está, para onde aquele camarada está. A gente não precisa puxar o tapete de ninguém. Está ali meu pastor, Paulo que me ungiu pastor. Deus me deu um chamado para ir para Xerém, pastorear lá em Xerém. O dia que eu fui abrir a igreja, ele foi lá. O dia que eu fui expandir, ele foi lá para me abençoar.
Querido, eu estou trabalhando para Deus, um Deus que está no controle de todas as coisas. E outra coisa, ministério não é fardo não. Se seu ministério é fardo, abandone ele. Ministério é aventura mesmo. E é próximo atrás de próximo, é coisa ruim atrás de coisa. E aí acontecem umas coisas boas. E sim. E a gente vai assim, de uma tempestade para outra. E às vezes a anterior nos dá medo. Lembra quando Jesus vai a segunda vez e que acontece uma tempestade no mar? O que ele diz para os discípulos? Vão vocês que eu vou depois. O texto começa dizendo que Jesus obrigou. Claro, os caras estão amedrontados. E da outra vez ele foi, não. Da outra vez ele foi. Pegamos uma tempestade danada. E da outra vez, se afundasse o barco, afundava para ele. E agora o que ele diz? Vão vocês que eu vou depois. Depois como, se o barco vai com a gente? E vai nada, agora que nós vamos morrer tudo, quer ver? É ou não é? O trauma anterior. E aí Jesus vai lá e Jesus vai... 3 horas da manhã, Jesus vai andando em cima. Foi lá. Alguém olhou e gritou quando estava de longe, fantasma. Ninguém correu. Porque estava em alto mar, não tinha para onde correr. É na verdade. Que isso é ministério? Você não tem para onde correr. A história é tua, tu tá rindo dos caras. É você, essa pessoa. Você não tem para onde correr. Ele te comissionou, ele te direcionou. Você está rindo de você mesmo. É ou não é? E o mais interessante, eu termino aqui, Davi olha. E depois de tudo. Davi olhou e disse: tem alguém aí da casa de Saul para que eu possa fazer o bem? O cara é filho do rei anterior. Será que ele não tem medo de ser deposto pelo filho de um camarada que já reinou? Será que o filho do rei não pode se potencializar, se fortalecer e retomar o trono? Ele pode se fortalecer, ele pode ficar soberbo, ele pode ficar o que quiser. Ele não tem poder para tomar o trono de Davi, porque não foi Davi que conquistou o trono, foi Deus que colocou Davi onde ele estava. Quando nós olhamos para essa brilhante trajetória, vemos o final de 2 homens chamados por Deus. Sim ou não? Com valores tão similares e próximos. Sim ou não? Com princípios tão similares e próximos. Sim ou não? Mas com profundidades tão diferentes. Hoje você vai achar um líder com pouca capacidade, mas com tanta profundidade em suas convicções, em seus princípios, que ele prospera muito mais do que o outro que tem capacidade e fica olhando para ele e diz: por que esse vai tão longe se eu sou tão capaz? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.